Bem-vindos ao segundo bimestre. Agora daremos início ao estudo dos números complexos. Espero que vocês apreciem tanto quanto eu. Bora lá? Bom, gente, só para relembrar, nós trabalhamos até o primeiro bimestre do terceiro ano do ensino médio só com o conjunto dos números reais. Então, nós tínhamos os naturais, que eram os números de 0 ao infinito, positivos, os inteiros, quando nós tínhamos lá os números positivos e negativos, os racionais, quando nós podíamos representá-los em forma de fração, em forma de decimal, e os irracionais, quando nós não tínhamos ou uma divisão exata que pudesse ser definida, ou uma raiz que fosse de infinito, números diferentes. Lembra do π, por exemplo? Então, é um número irracional. A raiz quadrada de 2 também é um número irracional. Já se eu tivesse 0,5, seria um número racional. Por quê? Porque eu consigo converter ele novamente na fração 1 sobre 2. Tudo bem? Só para relembrar. Bom, gente, aí retomando aqui. Por que houve a necessidade de criar um novo conjunto, que agora é o dos números complexos? Porque quando nós tínhamos lá, vou dar um exemplo bem básico. Quando vocês estavam lá no nono ano, no primeiro, quando vocês resolviam uma equação do segundo grau, que chegava lá, por exemplo, que nem aqui, ó, raiz de menos 169. A resposta sempre seria vazio ou não existe. Isso só acontecia porque eu estava no mundo dos números reais. Agora, com esse novo conjunto, eu parto para o conjunto dos números complexos, é um mundo dos números imaginários. Então, esse sinal de menos que eu tinha nessa raiz quadrada aqui, eu vou chamar ele de i, eu vou substituir aqui, ó, por i ao quadrado, tá vendo? Então, se eu multiplicasse aqui, ó, 169 por menos 1, é isso aqui. A raiz desse menos 1 é igual a raiz de i ao quadrado. Substituindo aqui, ó, x é igual a raiz de menos 169. X é igual a raiz de 169 i ao quadrado. A raiz quadrada disso vai ser 13i. A única coisa que aconteceu, no lugar do negativo aqui, se eu fizesse a raiz de 169, seria 13. Então, aqui no final, 13i. Por quê? Porque o sinal negativo, na raiz quadrada, por exemplo, eu vou converter ele nos números complexos, imaginários. Então, a solução dessa equação seria x igual a 13i. A única coisa que muda agora, o sinal de menos eu vou conseguir solucionar, só que eu vou usar o i para representar que eu estou no número imaginário e não mais no real. Perfeito? Representando esses números complexos no diagrama de Venn, tá vendo? Os complexos englobam todos os números reais, tá? E aí, toda equação algébrica de grau n, ou seja, não importa se é de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto grau, ela vai possuir ao menos uma solução nos números complexos, tá? E o número complexo, ele vai ser representado aqui, ó, pela letra Z. Ele vai ter uma parte real e uma parte imaginária. O que significa isso? Lembra lá no plano cartesiano, x e y? Os números reais vão ficar no eixo do x e os números imaginários no eixo do y. Vamos ver isso nos próximos slides. Bom, como havia dito no slide anterior, aqui é o plano cartesiano, só que agora eu vou observar de uma forma diferente. Os reais, eles sempre vão estar no eixo do x e os imaginários sempre no eixo do y. Tudo bem? Onde era o eixo do y agora é o meu eixo imaginário. Como que eu vou localizar um ponto aqui, por exemplo? Se eu tivesse o A, 3 mais 2i, o 3 ficaria aqui no A e o 2 que acompanha o i ficaria no eixo do y aqui. Tudo bem? Só para vocês memorizarem aí como que eu vou localizar no plano cartesiano.
Agora aqui, ó, se eu quisesse o número conjugado desse número complexo, a única coisa que eu vou alterar, o sinal da parte imaginária. Se aqui for positivo, o conjugado, o imaginário vai ser negativo. E assim vice-versa. Tudo bem? Bom, gente, o que nós vamos trabalhar também dentro dos números imaginários é as potências do i. Por quê? Nós vamos ter operações envolvendo os números complexos. E a letra i sempre vai aparecer. Para isso, toda vez que o i for elevado a zero, ele vai ser igual a 1. Lembra que todo número elevado a zero vai ser igual a 1. Quando o i for elevado a menos 1, ele vai ser igual a i. Quando for elevado a 2 ao quadrado, vai ser o menos 1, que é aquele que a gente substituiu naquela equação do segundo grau lá do slide que eu dei o exemplo para vocês. E quando for i ao cubo, vai ser menos 3. Observem aqui que quando eu volto lá, ó, i à quarta potência volta a ser 1. I à quinta potência volta a ser i. Então, isso aqui vai se repetir. Por quê? Se vocês lembrarem lá nas sequências de números, de figuras, o que a gente fazia? Se eu tivesse aqui, ó, i elevado a 320. Se ele repete de 4 em 4, eu vou dividir por 4 e o resto da divisão vai ser o expoente, para eu determinar qual desses valores aqui eu vou usar. Um exemplo aqui, ó, i elevado a 243. 243 dividido por 4. 24 dividido por 4 dá 6. O 3 não dá para dividir, então eu só acrescento 0. Qual é o expoente, então? Esse 3. I ao cubo vai ser igual a quanto? Aí eu volto aqui nessa tabelinha. Que só o que eu preciso lembrar e ter em mente é essa primeira parte. I ao cubo é igual a menos i. Aí eu vou lá e substituo na minha operação para finalizar. Perfeito? E aqui chegamos ao final dessa introdução aos números complexos. Espero vocês lá no Classroom. Em caso de dúvida, me chamem no WhatsApp. Saibam que eu estou sempre à disposição de vocês. Beijo!